A farsa da manutenção da igreja. A discussão na sessão anterior sobre o escândalo do dízimo joga a luz sobre uma outra mentira frequentemente usada pela igreja evangélica. Eles dizem que o dízimo é necessário para manter a obra, para pagar a luz da igreja. É engraçado que quando eles usam esse argumento ninguém se dá conta de quanto isso é ridículo. Vemos uma instituição com inúmeros investimentos imobiliários. Veja a seção em que eu demonstro que toda igreja é uma empresa, proprietárias de rádios, televisões, enfim todo tipo de empresas, além de vastos investimentos financeiros, e vem aos seus fiéis com a história de que precisam de dinheiro para pagar a conta da luz. Que tipo de instituição é essa que não tem capacidade de pagar a própria conta de luz? A próxima vez que isso acontecer, pare e pense por que religiosos precisam vir com essa desculpa. A principal razão é que, diferente de instituições de caridade com outros fins sociais bem específicos, a igreja não tem nenhuma razão para ficar pedindo dinheiro. Eles fazem pouco ou nenhuma atividade social. Eles raramente ajudam alguém a não ser eles mesmos. Então qual motivo eles teriam para pedir dinheiro? O primeiro motivo que vem então à cabeça de todo pastor e pregador é essa balela de pagar a luz, a água e outras contas quaisquer. Mas qualquer um sabe que igreja não é indústria, onde o gasto de energia e de água é muito alto. Qualquer pequena contribuição seria suficiente para cobrir os custos com a luz de um templo religioso. Os templos são em sua maioria pagos pelas contribuições anteriores dos fiéis. Os serviços no templo, muitas vezes incluindo a limpeza, são feitos voluntariamente pelos próprios membros. E, novamente, impostos não são cobrados da empresa evangélica. Com certeza, não há a menor necessidade de 10% do salário dos fiéis, uma verdadeira fortuna, para pagar apenas a conta de energia elétrica. A igreja evangélica e as ações de caridade. Como vimos na sessão anterior, a igreja evangélica não tem como justificar a arrecadação contínua de dinheiro simplesmente por necessidade de pagamento da conta de luz. Portanto, o raciocínio acima demonstra a óbvia necessidade da igreja em achar alguma maneira de justificar a absurda cobrança do dízimo dos fiéis. E com certeza, ao longo do tempo eles geraram várias justificativas para a arrecadação contínua de mais dinheiro para seus cofres. A principal justificativa que é usada por eles, e que se poderia julgar séria, e a de fazer ações de caridade. Como resultado, muitas pessoas acham realmente que a igreja faz ações de caridade e que, portanto, precisa de dinheiro. Nada poderia ser mais enganoso. Enquanto é verdade que algumas pessoas que participam da igreja estão realmente interessadas em fazer ações de caridade, é apenas uma minoria. E isso acontece principalmente na igreja evangélica, onde a teologia pregada é a do crescimento financeiro. Em geral, quando existe alguma ação de caridade, ela é voltada para os próprios membros da igreja. Por exemplo, uma atividade para arrecadar alimentos para membros com dificuldades financeiras. E quando não é feita para ajudar os membros, o intuito é converter pessoas para a religião. Sendo assim, a atividade não é propriamente de caridade, mas de divulgação da instituição religiosa, como já analisamos em tantos outros casos. Em outras palavras, a igreja evangélica possui pouca ou nenhuma ação social que seja desinteressada. E isso acontece porque, de fato, a única coisa que realmente move a igreja é o desejo de aumentar seus números. Uma outra coisa deve ser apontada quando se fala de ações sociais promovidas pela igreja. Praticamente todo o dinheiro que é arrecadado para projetos sociais é um extra que sai do bolso dos fiéis, não dos cofres da igreja. Isso, obviamente, é verdade tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. A instituição nunca vai tirar do seu próprio bolso uma certa quantia para dar aos pobres. Pelo contrário, eles querem que os membros tirem dinheiro extra dos seus bolsos para dar uma oferta adicional para a caridade. E posteriormente fazem essa doação como se ela estivesse vindo da instituição. O que os membros não percebem, entretanto, é que dessa oferta adicional a igreja também vai tirar a sua parte, para pagar a conta de luz, lembre-se, e apenas uma pequena quantia finalmente chegará para qualquer fim humanitário. Por isso não importa quanto dinheiro você der para uma igreja, a obra social sempre será deficitária em triste situação de abandono. E assim deve ser.
Porque quanto mais difícil parecer a situação da obra social, mais doações eles podem angariar das pessoas de bom coração. Enfim, a ideia que a igreja evangélica pode fazer alguma coisa pelos pobres através de obras sociais é um engodo. A igreja possui conflitos de interesse financeiros enormes que não permitem que tais ações sejam feitas com a lisura necessária. Toda a arrecadação de dinheiro para esses fins na verdade vai ter parte de seus fundos desviados de uma maneira ou de outra para manter a infraestrutura da instituição religiosa e seus líderes. E mesmo quando uma ação de caridade é finalmente realizada, o real objetivo é o de atrair mais pessoas para a igreja, ou seja, é no final das contas uma ação de propaganda da igreja. Para evitar esse tipo de abuso, a melhor coisa a fazer é nunca doar dinheiro para instituições de caridades ligadas à religião, seja oficialmente ou não oficialmente. No mundo atual isso é bastante simples, uma vez que existem dezenas ou até mesmo centenas de instituições de caridade seculares, que não têm conflitos de interesses com instituições religiosas de nenhum tipo, sejam evangélicas, católicas, espíritas ou budistas, evitando os interesses religiosos. Temos uma maior garantia de que os recursos serão usados para ajudar pessoas, e não para avançar os objetivos de uma pequena casta de exploradores da fé.